vamos lá. O negócio é o seguinte, a conversão de unidades, a primeira coisa que eu queria comentar sobre conversão de unidades é que, geralmente, as unidades que a gente trabalha aí, ela sempre tem um nome principal, tá? Então, eu vou colocar aqui grande. Então, tem lá o nome, né, da unidade. Esse nome da unidade, eu vou chamar ela de NU, beleza? Bem, e a unidade, ela sempre vai ter múltiplos e submúltiplos. Então, sempre vai ser, vamos colocar para a esquerda aqui, sempre vai ser deca, primeiro, né? Como se estivesse aumentando 10 vezes. Deca, aí eu vou colocar aqui n.nu, que é o nome da unidade. Depois vem EC. E depois quilo. N1. Para a direita, vai ser deci e a unidade. Centi e a unidade. Mili. Aqui é hecto, tá, gente? Hecto. Hecto. Bem, então a ideia é essa. Aqui são os múltiplos. E aqui são os submúltiplos. Então, por exemplo, você vai trabalhar com metro. A unidade é metro. Então, no lugar aqui do NU, onde tem o NU, você vai colocar metro. Então, no caso aqui é um metro, que seria M. Vou colocar assim, ó, M. Metro. Aí, à esquerda do metro, o primeiro que vem é o deca. Deca, e aqui o NU vai ser trocado por a palavra metro. Então, deca. Só que é lógico que vai ter umas alterações assim, né? Para a jeito de pronunciar e tudo mais. Mas é decâmetro. Só que, na verdade, é decâmetro. Né? Então, decâmetro, que é abreviado é assim, ó. DA e o M de metro. Depois, hectômetro, que é o HM. E quilômetro, quilômetro, que é o K com a unidade M. À esquerda vem o decímetro, então é deci, que a gente coloca só o D e a unidade, então DM. Centímetro, que a gente usa o caso do C, é o C com a unidade M. E o milímetro, que é o M com a unidade que é metro. Milímetro, milímetro, centímetro, decímetro, decímetro, centímetro, milímetro. A ideia é essa. Bem, a mesma coisa, por exemplo, quilograma. Né? Quilograma não seria a unidade, tá? A unidade seria grama. Então, aqui, por exemplo, seria grama, aí tem decagrama, hectograma, quilograma. Isso que eu falei que quilograma não é a unidade, tá vendo? Quilograma é um múltiplo.
tem decigrama, centigrama e miligrama. Eu dei o exemplo de gramas. Litro é a mesma coisa. Litro. Então tem lá decalitro, hectolitro, quilolitro, decilitro, centilitro e mililitro. Tem, lógico que tem umas unidades que são mais comuns, né? Como, por exemplo, são as mais usuais, mas ó, quilômetro, grama, miligrama, milímetro, centímetro, metros, que aparece mais. Hectômetro, quilômetro. Litro aqui parece litro mesmo. Decilitro às vezes, muito raro, e mililitro. Então, as unidades aí é isso. Tem outras unidades que a gente pode estar falando aí. Então, por exemplo, eu quero transformar 352 centímetros em metro. Uma coisa que eu tinha comentado na aula número 1, que toda vez que você tem um número com vírgula, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, 45,4 gramas. A unidade que está aqui, gramas, ela, na verdade, é relacionada a essa casa decimal aqui. Essa casa antes da vírgula aqui, essa casa da unidade. Tanto que aqui é chamado de unidade. Isso aqui também é unidade, então você relaciona. Se isso aqui é unidade, então ela é referente a esse valor aqui. Ah, mas e esses aqui? É porque esses aqui são múltiplos e esse aqui é o submúltiplo. Então, sempre que você tiver a unidade aqui, é a casa que vem antes da vírgula. Tá? Se fosse, por exemplo, 45,4 metros quadrados, aí tem esse elevado ao quadrado aqui. Esse elevado ao quadrado, aí você vai pensar da mesma forma, é o que vem antes da vírgula. Só que como tem um elevado ao quadrado, não é somente uma casa. Aí, no caso, são duas casas antes da vírgula. Se fosse metros cúbicos, 45,4 metros cúbicos. Aí, essa metros cúbicos aqui se refere a essa quantidade de algarismos aqui, que seria o zero. Tá? Vou chegar lá nisso daí, então, só para vocês lembrarem. Então, aqui eu vou transformar 352 centímetros em metro. O que eu vou fazer? Se você tem a dificuldade de fazer mentalmente, o que você vai fazer? Você vai colocar as unidades, tem que lembrar delas, você tem que saber. Né? Então, vou fazer aqui metro, decâmetro, hectômetro. Não preciso nem fazer todas, não. Vou colocar todas dessa vez, mas não preciso fazer todas. Decímetro, centímetro e milímetro. O que você vai fazer? 352 centímetros, a vírgula dele está aqui. Então, essa unidade que está aqui é referente a essa unidade aqui. Igual eu acabei de comentar sobre uns exemplos aqui do lado direito. Então, o 2 ele tem que estar na casa do centímetro. O que você vai fazer? Você vai pegar esse número 352 e vai escrever ele. Cada um aqui vai ter uma casa, né? Vai ter um algarismo. Cada um aqui. Então, você vai colocar o 2 nos centímetros. O 2 é os centímetros. O 5 é o que ele vem antes, ele vem à esquerda do 2. Então, ele vem aqui, ó, nessa casa. Então, ele vai ficar na casa do decímetro. E o 3 aqui vem à esquerda do 5. Então, ele vem aqui. Ele vai estar na casa do metro. Tá? A vírgula, a nossa vírgula, está depois do 2.
Ou seja, ele está indicando que ele está nessa casa aqui, ó, centímetro. Eu quero transformar para metro. Então, eu tenho que tirar a minha vírgula aqui, tá? E tenho que passar essa vírgula para cá, para metro, porque eu quero passar de centímetro para metro. Então, eu vou fazer a mesma coisa com o número lá embaixo. Eu vou tirar a minha vírgula que está aqui no centímetro e vou passar ela aqui para a casa do metro. E aí nós temos o número 3,52. No caso aqui, ele é a unidade que está sendo trabalhada é metro. Então, nós acabamos de transformar 352 centímetros em 3,52 metros. Então, é assim que faz a transformação, tá? Vamos fazer outro exemplo aqui. Eu quero transformar 0,008 quilograma em miligrama. Eu quero transformar 0,08 quilograma em miligrama. Então, eu vou colocar aqui grama, decagrama, hectograma, quilograma. Decigrama, centigrama e miligrama. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o 0,008 quilogramas. Olha só a unidade. Unidade não. A unidade aqui, quilograma, tem que estar relacionado com o que vem antes da vírgula, que é esse zero aqui. Então, esse zero, ele tem que ficar aqui, ó, quilograma. Aí, do lado dele, tem outro zero. Tem a vírgula aqui, lógico. Tem outro zero. Tem outro zero à direita aqui e depois o 8. Então, isso aqui é 8 quilogramas. Agora, eu quero passar ele para miligrama. O que eu vou fazer? Tirar essa vírgula daqui, né? Tirar essa vírgula daqui e vou passar ela lá para frente. Ela estava aqui, ela vai lá no miligrama. Vai aqui. Então, aqui que vai vir a vírgula. Não aqui, né? Então, aqui que vai ser a vírgula, ó. Aqui. Então, a vírgula saiu daqui e veio para cá. Tá, mas e esse espaço vazio? Esse espaço vazio aqui é a mesma coisa que se esse número aqui fosse infinitamente com casas aqui, ó, decimais. Aí, como não tem nada, é 0, 0, 0. Então, esse espaço vazio você vai completar com 0, 0 e 0. E aí nós temos o número aí 8.000. Então, isso aqui vai ser 8.000 miligramas. Mais exemplo que eu vou dar aqui, porque agora eu vou trabalhar com metros quadrados. 15,2 metros quadrados para milímetro quadrado. Então, eu vou fazer a mesma ideia. Vou colocar aqui, ó, metros quadrados, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, decâmetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, quilômetro ao quadrado. Lembra que quando aqui é ao quadrado, as casas de referência são duas, hein? Não esqueçam disso. Então, olha só. Aqui é elevado ao quadrado. Então, são duas casas de referência. E as casas de referência são aquela casa que vem antes da vírgula. Então, no caso aqui, vai ser essa parte aqui, ó, o 15. Esse 15, ele tem que estar nessa unidade, metros quadrados. Então,
Agora, em vez de você preencher com um algarismo, por ser elevado ao quadrado, você vai preencher com 2 algarismos. Então, um 15 vai ficar no metros quadrados aqui, ó. Aqui é 15. 15 tem que ficar aqui. Ele não vai ficar o 5 aqui e um decâmetro, não. Porque agora vai ser ocupado por 2 algarismos. Então, aqui que está o 15, aí vem a vírgula, aí do lado aqui tem que vir um 2, nessa próxima casa. Aí lembra que são 2 algarismos. Então, 2. Aqui não tem nada depois, mas se você quiser, você pode colocar o 0 aqui. Mas vou deixar assim. Bem, então tá aqui dá o 2 e o 15 no metros quadrados. O que eu tenho que fazer? Eu quero transformar para milímetro quadrado. Então, eu tenho que pegar a vírgula e trazer essa vírgula para cá. Então, ela saiu de lá e agora foi para cá. Beleza. E os espaços vazios? Nós vamos preencher com 0. Num decímetro quadrado, só tem um algarismo, tem que ter 2. Então, vou colocar um 0 aqui. Ficou 20. No centímetro quadrado, não tem nada. Então, tem que colocar 0, 0. Não é um 0 só, não. São 2 zeros, 2 algarismos, 2 dígitos. Tá? E no milímetro quadrado, também tem que ocupar por 2 dígitos. Então, 2 algarismos, 0, 0. Então, nós temos aqui agora, olha, 15.200.000 milímetro quadrado. Então, você vai ficar 15, 2, 0, 0. São 5, né? Então, vai dar 15.200.000 milímetros quadrados. Vou dar mais um exemplo, agora usando o metro cúbico. 3.200 decímetro cúbico para hectômetro decímetro cúbico para hectômetro ao cúbico, né? Então aqui nós temos quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, decâmetro ao cubo, metro ao cúbico, decímetro ao cúbico, centímetro ao cúbico e milímetro ao cúbico. Nós vamos colocar então, ó, decímetro cúbico. Agora o expoente é 3. Então, a vírgula está aqui no final. Esses 3 primeiros algarismos antes da vírgula fazem parte dessa casa aqui. Vocês entenderam que quando era metro, a gente ocupava a casa com um algarismo só. Quando passou a ser metro quadrado, como o expoente é 2, a gente ocupa com 2 algarismos. Agora, quando é metro cúbico, né, ao cubo, são 3 algarismos em cada casa. Então, o decímetro cúbico é referente ao 200 ali. Então, esse 200 vai entrar no decímetro ao cubo. Então, vou colocar ele aqui, 200. Antes do 200, à esquerda dele tem um 3, que está aqui no metro cúbico. E a vírgula está aqui no final. Eu quero passar para hectômetro ao cubo. Então, eu vou tirar essa vírgula aqui e vou passar ela para cá. Aí, tirando isso daqui, tirando essa vírgulazinha aqui, nós vamos agora passar a vírgula daqui para cá. Nós temos que ocupar aqui com 3 algarismos. Então, a gente vai colocar à esquerda também 0, 0. Ó. Não tem nada, é 0. Aqui, não tem nada, então é 3 zeros. São 3 zeros, né? 3 algarismos, 0. Aqui, são 3. Você pode até colocar 3, mas não tem necessidade. Porque a gente não escreve 0, 0, 0, vírgula. A gente pode colocar só 0, vírgula. Mas aqui, ocupando 3 zeros aqui, por exemplo. Então, a resposta seria 0,000,003 200. Aí esses 2 zeros aqui não precisa colocar. Então não vamos precisar colocar nem esse, porque está depois da vírgula, e nem precisa colocar a esquerda, que também, né? 0 à esquerda antes da vírgula não tem valor nenhum. 0 à direita depois nas casas decimais também não tem valor nenhum.
você pode ou não colocar. Se você tirar, não vai alterar, porque não tem valor, entendeu? Se colocar, não vai aumentar o número, nem vai diminuir. Então, fica a critério se você quer ou não quer colocar. Outros casos, por exemplo, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Eu expliquei isso lá na questão. Quando você tem a relação, eu tenho a informação. Ó. Eu tenho informação. 1 metro cúbico é 1000 litros. Tá. Ah, e quanto que é, então? Olha só, vou colocar uma situação mais complicadinha aqui. Ó. Ah, então quanto que é, então, 45 decímetro cúbico em litros? Em litros, eu quero saber em litros. Em litros. Bem, primeira coisa, você tem que pegar decímetro cúbico e transformar isso em metro cúbico. Primeira coisa é fazer isso. Então, você vai usar a mesma estratégia. Ó. Metro cúbico, decímetro cúbico. Nem vou colocar o resto aqui para frente, não, porque eu vou precisar dessas duas medidas. Ó. Então, 45, a vírgula está aqui. A vírgula está aqui. Então, vou colocar aqui o 45 e aqui não tem nada, então 0. Na casa do milímetro do metro cúbico, aqui também vou preencher com 3 zeros. A vírgula sai daqui e vem para cá. Quando a vírgula vem para cá, aí nós temos esse número aí. Então, isso aqui virou 0,045 metros cúbicos. Tá? Beleza. E agora, como que eu vou transformar isso em litro? Aqui é simples, né? Olha só, 1 metro cúbico é 1000. Esse número aqui, ó, é como só o número, não esquece a unidade. O número que foi convertido. O número 1 transforma em 1000. Então, ele multiplicou por 1000. Ele fazer isso. Multiplicou por 1000. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar aqui por 1000. Multiplicando por 1000, a vírgula anda 3 casas para a direita. Né? Então, você vai ter aí 45 litros. Tá? Você pode fazer também uma regra de 3. 1 está para 1000, assim como 0,045 está para x. Multiplicou cruzado, x vezes 1x, e aí vai fazer aquele raciocínio, 1000 vezes isso, 45. Então, você tem 45 litros. Tá? Então, é isso. Você pode também usar a regra de 3 direto. Aqui não tinha como usar a regra de 3 direto esse exemplo que eu dei, não, porque está em decímetro cúbico. Mas vamos supor que, vou colocar outra situação, quanto que é 35,2 metros cúbicos em litro? O que você vai fazer? Você faz a regra de 3. Se você não lembrar o que você tem que fazer aqui, ó, você tem essa relação. Quando você tem a relação, dá para você usar a regra de 3. Aí você vai montar a relação. 1 está para 1000. Essa foi a relação. Essa foi a relação dada. Tá? Relação dada. E 35,2 está para x. Multiplicou cruzado. X é igual a isso vezes 1000. Andou 3 casas, né? Então ficou 35.200. Então a resposta, 35.200 litros. E uma polegada, então uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Então, uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Né? Aí, quer saber, por exemplo,
quantas polegadas, por exemplo, se fosse, eu estou dando um exemplo simples, se fosse 10 polegadas, poxa, você aqui aumentou 10 vezes, né? Ficou 10 vezes maior, aqui também vai ficar 10 vezes maior. Então, você pode usar a proporcionalidade aí, no caso, multiplica por 10, 25,4 centímetros. Então, 10 polegadas é 25,4, tá? Só que aí vai ter casos aí mais complicados, né? Igual o do método também pode acontecer isso. Vamos supor que agora ele pergunta assim, ó, esse aqui vai ser mais complicado do que aquele, tá? Vamos supor que ele quer saber agora quanto que é 2,4 polegadas. Bem, o raciocínio é o mesmo que eu fiz aqui agora. Você pode fazer isso, olha. 1 polegada e 2,4 é como se eu tivesse multiplicado aqui por vezes 2,4. Então, você vai lá e multiplica por 2,4. Aí você vai fazer 2,54 vezes 2,4. Vai dar 16, 21, 2, 8, 10. 8, 10, 5. Então, aqui 3 casas decimais. Pronto. Então, você tem lá 6,096 centímetros. Então, essa aí que seria a resposta. Tá? Aí, nesse caso, você pode usar isso, mas tem que tomar cuidado. Né? Se você não lembrar disso, aí o que você faz? O importante é ter isso aqui. Ó. Se você tem isso daqui, se você tem a relação, aí basta uma regrinha de 3. Você não precisa ficar quebrando a cabeça. É a regrinha de 3. 1 polegada. 1 polegada está para 2,54, assim como 2,4 polegadas está para x. Tá? E aí vai multiplicar cruzado. Aí vai dar o resultado que deu aqui em cima. Aqui. Pode acontecer também isso aqui, ó. A outra situação. Eu quero saber agora 1 centímetro que vale a quantas polegadas? Então, aí já complica, né? Ou então você pode pensar, olha só, aqui é 2,54 centímetros. Então, você tem que dividir por 2,54 para chegar no 1. Se você divide aqui, ó, 2,54 centímetros, é igual a 1 polegada. Então, para chegar no 1 aqui, você teve que dividir por 2,54. O que você vai ter que fazer aqui? Dividir por 2,54. Fazer essa conta. É isso. Ou faz a regrinha de 3. Se você não lembrar, regra de 3. 1 está para x, assim como 2,54 está para 1. Multiplica cruzado. 2,54x. 1 vezes 1 é 1. Então, x é igual a 1 dividido por 2,54. Aí, tem que dividir isso, né? 1 dividido por 2,54. 0, 0, vírgula aqui, tirou. 100 dividido não dá. Colocou um 0, 0, vírgula. Aqui vai dar 4, vai passar, vai dar 3. 3, 12. 1, 15, 16. Vai 1, 7. Então, vai sobrar 8, 3, 2, 238. Colocou 0, aí vai dar 9, 36, 45, 48, 4, 18, 22, 4,
94. Então vai dar aproximadamente, vou colocar assim, aproximadamente 0, vou colocar mais um aqui. Colocar o 0, não coloca vírgula, não coloca nada, continua dividindo. 4, passar 3 de novo. Vai dar 762. Mas aí não vou continuar aqui mais não, que deu 3, ó. Deu 3. Opa, coisa feia. 3. Aí se eu quero ficar com duas casas, essa casa aqui, ó, não arredonda. Para cima. Se não arredonda para cima, vai ter que arredondar para baixo. Ou seja, tira esse número aqui. Então vai ficar 0,39. Então, isso aqui vai ser aproximadamente, lembrando que é aproximadamente 0,39 polegadas. Então é isso, gente. Bem, finalzinho da aula. Então, fique com Deus aí.